Seja muito bem-vindo ao canal Aprenda Cripto. Aqui você vai ficar por dentro de todas as novidades do mundo das criptomoedas e tecnologia. Então, deixe seu like e se inscreva no canal. Esse vídeo é importantíssimo porque falaremos sobre tudo o que está acontecendo nos mercados. Até recentemente, ações e fundos imobiliários em queda e as criptos estavam ali segurando, dando uma alegria, equilibrando a carteira e de repente o caldo entornou, as criptomoedas despencaram. Eu estou fazendo esse vídeo quase em tempo real, vou mostrar a cotação das criptomoedas com essa queda, tanto das ações quanto dos fundos imobiliários, das criptomoedas, aonde você está enxergando a maior oportunidade. Quais os ativos? Eu, por exemplo, tenho comprado muitos fundos imobiliários. Então a semana foi meio equilibrada aí, até que o Bovespa não caiu tanto, mas deu muito susto pra gente. E no final da semana, o que aconteceu foi que o Bitcoin despencou, chegou a bater na madrugada, na Binance, 42 mil dólares, isso mesmo. Provavelmente quando você acordou ele estava 47, 48, mas chegou a bater quase 41 mil dólares. Aí depois voltou, obviamente, o pessoal entra comprando, tem esses ciclos de alta e de baixa. A gente já vai ver o que está acontecendo. Antes, deixa só eu dar um giro de notícia aqui pelo mundo, nosso resumão. Ibovespa teve tombo durante a semana, teve alta. Melius, né? Cash 3 acabou subindo sexta-feira aí 31%. Mas tomem cuidado com esse tipo de empresa. Já mostrei aqui, os IPOs recentes tiveram muitos problemas, várias ações caíram 70%, 80%, 90%. Não quer dizer que sejam empresas ruins, não é essa a questão. Só que empresa tech, avaliada em 500 vezes a receita, numa hora de desespero, queda dos mercados, o pessoal vende mesmo. É muito difícil fazer o valuation dessa empresa. Tem que crescer 100% todo ano durante 500 anos para dar lucro. Então você pode ter uma empresa tech na carteira, mas tem um pedaço. Eu prefiro ter uma parte maior em dividendos, boas empresas, e aí só ali aquela coisa para dar um impulsionamento de vez em quando, quase como uma criptomoeda. Vocês querem saber a avaliação desse tipo de empresa na minha carteira. O que está complicando no mundo ainda é a questão das variantes. A Omicron assustou os países, o número de casos vem aumentando. Os Estados Unidos anunciou novas medidas, vários países proibindo viagens. Desde o início dessa nova onda eu venho trazendo números atualizados para vocês. Esses aqui são super atualizados. Nos Estados Unidos, tanto o número de casos quanto o número de mortes vem subindo. E na Europa também, sendo que na Europa é muito grave, eles estão no pico. Vocês lembram aqui no início do ano, aquele desespero, todo mundo assustado, fechando de novo. Aqui em São Paulo eu estou em viagem, por isso que eu não posso dar uma porrada na mesa aqui, nem gritar, senão vão me expulsar do hotel, são 5 da manhã. Vocês lembram quando estava tudo fechado? Eu cheguei a ver São Paulo, onda vermelha, shopping, tudo fechado. É assim que está a Europa. Irlanda já estão quase entrando em lockdown de novo. Então todo mundo assustado. Isso derruba os mercados, isso derruba o preço das commodities, isso assusta. De um lado, a gente tem as economias reduzindo velocidade, voltando a fechar em alguns casos, e do outro, preços subindo. Esse é o pior cenário do mundo. Nós temos até um vídeo aqui no canal falando que é a chamada estagflação. Economia estagnada e inflação do outro lado. Aqui no Brasil, a inflação até desacelerou um pouquinho, mas em relação aos aluguéis, nós estamos no pior momento. O PIB do terceiro trimestre mostrou lentidão, o PIB não anda, a gente já tinha esse problema muito complicado. O Brasil vem crescendo menos que os outros países, parece que enterraram uma cabeça de bode aqui no Brasil, que a coisa não anda. Simplesmente o Brasil não consegue voltar a crescer. E aí eu tenho que discordar da turma do Banco Central. Nesse momento, vai subir mais a Selic para quê? Essa Selic vai segurar aqui a inflação. Ah, mas a Selic, a alta da Selic é para desacelerar a economia. Porra, caralho. Desacelerar o quê, cara? Se a economia já parou. Então, minha opinião, cada um pode ter a sua, é que neste momento não há necessidade de mais altas da Selic. Já subiu, já está pegando a curva. Aumento da Selic não vai diminuir o preço do petróleo. Pelo contrário, se nós estivéssemos fazendo o dever de casa lá em Brasília, talvez o dólar tivesse mais baixo e o impacto na inflação seria menor. Então, minha opinião, só para deixar aqui no meio desse nosso vídeo, é que chega de Selic, tá? Mas é a opinião de um modesto economista. Nos Estados Unidos, eles não subiram ainda os juros, tem perspectiva de subir, a criação de vagas ficou abaixo do esperado, eles devem começar a retirar os estímulos,
Mas vocês estão vendo, estão com a inflação lá bombando 5, 6% e não subiram juros. Porra, como é que você vai subir o juro pra cacete com a economia parada, cara? Até você que não é economista, é médico, advogado, Uber, trabalha no McDonald's, qualquer pessoa em qualquer trabalho entende o que eu estou falando. Até porque se você tem qualquer trabalho, você está vendo que a economia parou. Você está vendo isso. Eu ando de Uber direto, pô, converso só história triste. É muito bom você conversar com todo mundo. Aqui no Brasil também, Ibovespa deu uma nova queda essa semana, assustou, depois subiu de novo. Reparem aqui no gráfico como ele vai sempre oscilando, né? A gente teve aquela queda no passado, depois subiu de novo. Agora caiu, estamos tendo a festa dos 100 mil pontos de novo, só que é o contrário. Minha opinião também, muitas oportunidades. Mas aí a gente vai fazer um vídeo à parte com oportunidades nas ações e oportunidades nos fundos imobiliários. E o que está pegando é o mercado de criptomoedas, porque ele estava dando alegrias, muita notícia boa, mercado pago aceitando, construtora no Brasil aceitando, e na madrugada tivemos um banho de sangue, uma queda até os 42 mil pontos, o Bitcoin desabando, todo mundo ficando desesperado. O Nassim Taleb, que é um baita pessimildo, já disse que o Bitcoin não é uma proteção, não é uma moeda, não é nada, mas ele é um cara pessimista do caramba. E eu queria falar sobre este gráfico aqui com vocês, principalmente para quem não tem criptomoedas ainda. Então, vocês podem reparar aqui o seguinte, o Bitcoin ele continua numa tendência de alta, muitas pessoas falam nos 100 mil dólares, mas durante esse caminho nós temos pequenas quedas como esta, de 75%, depois 38%, depois 40%, depois 21%. Quando a gente pensa no longo prazo e estuda as possibilidades do Bitcoin, eu não estou falando das altcoins, não, estou falando do Bitcoin, tá? Quando você faz isso, você consegue perceber o seguinte, estas quedas, para quem não tem, é uma baita oportunidade. Porque se você não tem cripto, não é nenhuma recomendação, você não tem nada, aí você vai esperar o quê? Não, quando subir de novo, bater em 69 mil dólares eu compro. Não faz muito sentido, faz muito mais sentido. Subiu, teve um novo topo, você não comprou, espera uma queda dessas. Neste momento que eu estou falando com vocês, o Bitcoin está a 49.500 dólares. É melhor pagar 49 mil ou 69 mil? 49 mil. Então, quem não tem, na minha opinião, sempre durante essas quedas acaba sendo um bom momento, uma janela de oportunidade. Quem tem, você pode aumentar a posição um pouco. O que eu gosto de fazer? Parte da minha posição em criptomoedas está sempre comprado, eu não vendo, porque eu sei que eu posso dormir e acordar com 100 mil dólares, e parte eu compro um pouquinho quando tem essas quedas, e quando voltar no topo, eu vendo de novo um pouco. E aí eu vou mantendo uma posição e girando outra posição. Então eu estou sempre comprado, mas estou sempre com caixa para comprar um pouco também. Ontem, quando eu acordei e vi a queda que tinha, eu peguei meu caixa e gastei 25% desse caixa. Talvez hoje gaste mais um pouquinho e segure o resto, porque pode continuar caindo, principalmente se nós chegarmos no fim do ano com esse preço. O pessoal estava esperando 100 mil dólares, vai desanimar, vai vender em janeiro, mas pode chegar em janeiro em 100 mil dólares. Então, como eu não controlo o resultado, eu só posso controlar a minha estratégia. Os motivos para essa queda foram a variante Omicron, a inflação que não é transitória nos Estados Unidos e o possível aumento na taxa de juros americana, porque aumentando a taxa de juros, o dinheiro passa aí para os títulos americanos. Com um detalhe, tá? Já falei isso aqui, cada vez mais nós estamos vendo o mercado de criptomoedas se comportando junto, colado ali com o mercado de ações americanas e outros ativos pelo mundo.